Graça e paz, queridos irmãos. Esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho. Estou aqui com muita alegria, prazer e honra para poder compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus, mais uma porção diária. E aí, como é que anda a sua leitura? Eu espero que esse canal, também o nosso grupo de estudo bíblico 100% gratuito, que você pode fazer parte, link na descrição desse vídeo, esteja te ajudando a você permanecer e perseverar nessas porções diárias da Palavra de Deus, queridos. O propósito desse desafio, o propósito desse canal, o propósito do grupo de estudo bíblico é estimular o teu coração a gerar uma cultura de leitura diária da Bíblia, porque a Palavra de Deus ela é poderosa para mudar e alterar as dinâmicas da nossa vida. Eu sou fruto disso, eu estou experimentando isso, e graças a Deus nós temos recebido feedback de alguns irmãos no privado, falando sobre essa questão da cultura, né, de se acostumar a já acordar de manhã, pegar e ler a sua porção diária, e isso tem feito muito bem a muitos corações, queridos. Então faça parte desse desafio, eu estimulo você, eu desafio você a entrar nesse lugar, ok? Esse canal é voltado exatamente para o discipulado cristão, ao coração daquele que deseja. Então, se você acha que esse canal é relevante, antes de começar o conteúdo, dá um like aí, não esquece de dar o seu like, de seguir esse canal para receber diariamente tem vídeo nesse canal, é novo, tem uma semana, comenta, compartilha, divulga, convida aí seus familiares para ler a palavra de Deus, ok? Dada essa introdução, vamos entrar na porção diária. Nós estamos no livro de Levítico, capítulo 22 e 23, são as porções desse dia, ok? Vamos mergulhar aqui um pouquinho. No capítulo 22, ele vai tratar basicamente sobre as orientações com relação ao consumo das ofertas pacíficas, aquelas ofertas que é dada num contexto de comunhão, onde o ofertante senta, né, e come junto com o sacerdote, e uma parte é queimada e dada de oferta ao Senhor. Então ali nós temos ali uma comunhão entre Deus, o sacerdote e o ofertante. E fala também sobre a questão dos pães, dos sacerdotes, e como e quando os sacerdotes e os familiares poderiam usufruir, se alimentar dessas ofertas, ok? Em seguida ele fala também dos sacrifícios e da possibilidade de consumo da carne dos sacrifícios. Quais são os tipos que podem consumir, e sempre apontando e relembrando que sacerdote e os familiares que se encontram impuros, eles não podem, os sacerdotes no caso, né, ministrar o sacrifício, ok? E nem se alimentar deles, ok? Então, sacerdotes e familiares precisavam se purificar para poder fazer parte dessa mesa e poder comer desse sacrifício, ok? Toda a lei, todos esses procedimentos aí constantes no capítulo 22, pode parecer muito estranho para a gente, né? De pouca utilidade, por causa da nossa cultura, da forma como nós adoramos a Deus, da forma como nós nos achegamos a Deus. Mas eu quero dizer, queridos, que isso tudo tem um fundamento, tem um propósito. Por quê? Porque se um sacerdote se encontra impuro, né, e toca, por exemplo, num sacrifício, numa oferta, isso vai estar acarretando na impureza daquilo que está dentro do templo, dentro da liturgia do culto. E se tem impureza dentro do templo, Deus ele não pode se fazer presente, porque ele é santo no meio do seu povo. E esse era o propósito principal. O povo de Israel estava numa jornada, numa peregrinação em direção à terra prometida, a conquistar Canaã. E eles só conseguiriam conquistar Canaã se a presença de Deus fosse manifesta, porque ali existiam povos, exércitos, então somente a presença e o poder de Deus, assim como Deus foi com Israel no Egito, livrando com mão forte da escravidão, precisava estar Deus adiante do povo para poder fazer com que o povo conquistasse. Então, todos esses rituais de purificação são leis, estatutos, ordenanças dadas pelo próprio Deus, a fim de manter tudo separado e santificado para que Deus permanecesse fazendo presente, ok? Então guarde isso no seu coração, isso é muito importante, você entender esse princípio, esse fundamento, ok? Agora a gente já está no capítulo 23, e aqui mais uma vez entra numa dinâmica de repetição, ou seja, quando Deus repete algo, significa que ele está querendo dar ênfase naquilo que ele está dizendo. Então, ele vai falar com relação a procedimentos,
e orientações com relação às festas, às celebrações instituídas pelo próprio Deus para que Israel pudesse colocar no seu calendário, na sua agenda de forma perpétua, sempre e sempre, esse calendário de festas. E aí, só um parênteses antes da gente entrar nas festas, e qual o tipo de lição que a gente pode tirar disso. Quando a gente fala de festa, na nossa cultura, a gente pensa só em celebração. Mas dentro da cultura judaica, quando Deus instituía uma festa ou uma celebração, ok? Tem a parte da celebração, tem a parte da festa, tem a parte da alegria, da música, dos cânticos, mas a questão da instituição de uma festa também tem um sentido pedagógico, no sentido de que naquele calendário, porque a gente vai analisar aqui, todas as festas, ou a maioria delas, as grandes festas, sempre inicia com uma santa convocação. Ou seja, aquele calendário, aquela festa ali marcada no calendário, ele vai apontar para um tempo de reflexão. Porque quando chama para uma santa convocação, é chamar para um tempo de reflexão, de pensar sobre as obras de Deus, sobre o povo de Israel que ele fez no passado, e também reafirmar na memória, na mente, no coração do povo, as promessas que Deus apontou para o futuro de Israel. Então essas santas convocações, essas celebrações, tinham como um propósito sempre estar enquadrando o povo a lembrar quem eles são, da onde eles saíram e para onde eles estão indo, ok? Então guarda isso na mente aí, no coração, porque isso aí é um princípio, um ensinamento poderoso. Você vai olhar para as festas do povo de Israel com outros olhos, com os olhos de que eles estão celebrando, sim, mas eles também estão refletindo sobre o que Deus fez e para onde Deus estão levando eles, ok? Então tem aqui as formas específicas, né, no capítulo 23, vai falar somente sobre essas festas. Então Deus ele fala mais uma vez com relação à orientação de guardar o sábado. Então sábado não vai haver atividades e serviços. Sábado vai ser um dia de descanso, ok? Isso aponta para o tempo da criação, que lá em Gênesis, no 7º dia, Deus descansou, e aqui, de forma pedagógica, Deus está falando para o coração do homem, ó, vai chegar um tempo que você precisa desacelerar, você precisa descansar, você precisa ter um tempo para você parar e analisar o que é bom e o que não é bom, para poder seguir adiante, e assim, de sábado em sábado, ou seja, de tempo de reflexão em reflexão, a nossa vida vai aprimorando e tomando forma, ok? Guarda esse princípio para o seu coração. Ok, a outra festa é a festa da Páscoa, né, que a gente já sabe que é a celebração da libertação de Israel, né, da escravidão no Egito. Então, essa Páscoa ali, ela foi instituída na noite onde o Senhor envia a última praga, que é a morte dos primogênitos. E a partir daquele cordeiro que fazia parte da celebração da Páscoa, o sangue dele foi passado nos umbrais da porta e o anjo da morte não adentrou, né, dentro da casa que tinha os umbrais, o sangue. Olha aí, o sangue, o sacrifício, sangue é vida. Então tinha uma vida pintada nos umbrais da porta, que a vida é o sangue da carne. Então uma vida no umbral da porta impedia que o anjo da morte entrasse naquela casa. Cara, isso é incrível. Então, é uma festa instituída e a partir dessa festa, logo após a Páscoa, tem 7 dias seguidos de outra festa, que é a festa dos pães sem fermentos, ou festa dos pães ázimos, ok? Também é instituído, é santa convocação, tem sempre um momento de reflexão nessas festas judaicas, essas festas instituídas para o povo de Israel. Depois nós temos também a festa das primícias, que é trazer os primeiros feixes da colheita em oferta ao Senhor. O Senhor está falando, Moisés, quando vocês conquistarem essa terra e plantarem nessa terra, os primeiros frutos, né, da colheita, os primeiros feixes serão oferecidos ao Senhor em gratidão. Além disso, também tinha um cordeiro, tinha também, junto com os feixes, uma oferta de holocausto, além de entregar farinha e azeite para serem queimados em libação, ou seja, em adoração a Deus. Isso é incrível, né? A próxima festa que também relata no capítulo 23, fala sobre a festa de Pentecostes. Inicialmente, era uma festa, era uma cerimônia de agradecimento pelos primeiros frutos da colheita do trigo, comemorada 50 dias após o quê? A festa da Páscoa. Era um momento de santa convocação também,
e que servia para aprofundar no conhecimento da lei. Então, nessa santa convocação, o povo era levado para um lugar onde eles liam a lei e onde eles aprimoravam o conhecimento da lei nesse tempo de celebração, tá vendo? Então, a festa instituída é pedagógica. As festas do calendário judaico eram extremamente pedagógicas. Elas serviam para ensinar e continuar ensinando, porque todos os anos tinham essas festas, continuar ensinando e direcionando o coração do povo para o lugar aonde eles devem estar, para sempre lembrar de onde Deus tirou, ok? Então, a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, e também serviu depois, ficou lembrada como um memorial da data de entrega das tábuas da lei de Moisés, ou seja, a primeira Páscoa, a noite da última praga. O povo é liberto com mão forte, peregrina no deserto, chega até ao Sinai, e aí Moisés sobe ao Monte Sinai. E quando ele sobe ali, ele recebe as tábuas da lei, e ali foi exatamente no tempo de Pentecostes. A próxima festa é o dia da expiação, que a gente já falou em capítulos anteriores, os tipos de sacrifícios, a purificação do sacerdote. Era aquele dia onde o sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia sobre ali o propiciatório da Arca da Aliança, enfim, você já sabe disso. Mas aqui ele está falando, ele está sendo mais específico, falando sobre uma questão de um tempo de arrependimento, quebrantamento e um tempo de humilhação perante a face de Deus. É o dia do sacrifício da expiação, aonde a gente já abordou. Então, esse dia, além de todos aqueles rituais de sacrifício abordado nos capítulos anteriores falando sobre o dia da expiação, aqui também aponta para o espírito que o povo deve encarar esse dia, né? É um dia onde ele vai encarar toda a situação debaixo de quebrantamento, humilhação e arrependimento, ok? E agora a gente vai chegar na última festa, que é a festa dos tabernáculos, né? Isso vai apontar também a comemoração, vai relembrar a construção do tabernáculo de Deus e também a colheita dos frutos do outono, ok? É também conhecido como a festa das cabanas, né? Festa da colheita ou Sukkot, ok? E além da santa convocação, que ocorre em comum em praticamente todas as festas aqui desse calendário, o povo também deveria habitar por 7 dias em cabanas, a fim de lembrar que Deus libertou Israel com mão forte do Egito e fez ele peregrinar no deserto e morassem por lá por 40 anos. Então, mais uma vez, você vai construir uma tenda, você vai ficar 7 dias numa tenda, literalmente, querido. Para quê? Para lembrar, porque aí o tempo já passou. Lá na frente eles já conquistaram a terra, eles já têm as moradias, as edificações. Mas o Senhor fala, 7 dias, santa convocação, vocês vão construir tendas, vão morar sobre essas tendas por 7 dias, para vocês se lembrarem de onde vocês saíram, que foi o Senhor que fez essa grande obra, ok? Então, queridos, deixando essas reflexões de festa, lembrar para o teu coração o seguinte, o Senhor, e o Senhor pediu para que isso fosse repetido ano após ano de forma perpétua. Por quê? Porque a grande lição que eu quero encerrar esse vídeo é dizer que nós devemos sempre voltar e retornar e lembrar as obras que Deus fez no passado e sempre também estar voltando para o lugar aonde nós entendemos que Deus tem promessas e palavras para o nosso futuro. E a gente tem que sempre voltar para o lugar do descanso, para o lugar da reflexão e pensar sobre isso. Então essas festas apontam para um lugar de reflexão. Você precisa separar tempo para Deus, tempo para você refletir, para você entender tudo que Deus já fez e tudo que Deus ainda quer fazer na sua vida, ok? E aí, gostou desse conteúdo, desse vídeo? Então curte aí, compartilha, chama geral aí para entrar nesse desafio de leitura da Bíblia diária, ok? Deus abençoe vocês, até aqui eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus, e você já sabe e já decorou que amanhã tem muito mais. Shalom!